Graça e paz, igreja. Boa noite a todos. Gostaria de dividir a palavra com os irmãos. Abram as suas Bíblias em Apocalipse 22. A gente vai ler do verso 6 ao 17. Eu vou ler na versão NAA. Apocalipse 22, dos 6 em diante. Enquanto os irmãos abrem as Bíblias, eu vou em oração ao Pai. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais um dia de vida, por tua misericórdia, por tua graça. É o Senhor que permite que estejamos de pé. Se o Senhor tapasse as nossas narinas, nós cairíamos no chão como um boneco, sem nada, sem espírito. E mais o Senhor permitiu que nós levantássemos da cama mais uma vez, que nós tivéssemos essa oportunidade de estarmos aqui ouvindo a tua palavra. É mais uma chance de reconciliação contigo, é mais uma chance de salvação, é mais uma chance, Senhor, de sermos perdoados dos nossos pecados e de sermos direcionados, guiados pelo teu Espírito Santo. É por pura misericórdia, nós sabemos disso, é por graça mesmo, e nós te agradecemos por isso. E mais uma vez nós te pedimos que o Senhor direcione esse culto de hoje, como o Senhor tem feito desde o início, que o Senhor dê graça à palavra de abertura, aos louvores, que o Senhor dê graça, Senhor, para que o preletor desta noite também traga-nos uma palavra de salvação para nossas vidas, de direção também. É o que nós te pedimos e também te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Apocalipse 22, a partir do verso 6. Então o anjo me disse: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas e santos, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas em que breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e depois de ter ouvido e visto, prostrei-me diante dos pés do anjo, que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, os profetas, e como são os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Disse-me ainda: não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto a fazer injustiça, e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas e vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Esse é Apocalipse 22, do 6 ao 17. Amém? Irmãos, o que eu vou ler aqui é falando sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. A primeira vinda é aquela aonde Jesus veio morar conosco, tabernaculou conosco na terra e nos deixou o Evangelho, a grande e boa notícia, as boas novas. Mas existe a segunda vinda de Jesus, e que ultimamente está sendo uma mensagem. Eu lembro que quando eu era criança era uma mensagem muito pregada, era um culto sim, um culto não, sempre alguém estava trazendo no púlpito a lembrança da segunda vinda de Jesus.
Sempre tinha alguém falando, olha, Jesus está vindo, Jesus prometeu isso, o Apocalipse vai acontecer assim, vai ter o arrebatamento. E de uns anos para cá, talvez por causa da grande apostasia que nós estamos vivendo, por tantas heresias que são feitas dentro de pseudo-igrejas cristãs, talvez as igrejas mais sérias ficaram a cargo de defender o Evangelho, de fazer a defesa do Evangelho. Então talvez perdeu-se um pouco dessa mensagem, que é a mensagem, porque são duas mensagens muito importantes da Bíblia. A primeira mensagem é sobre a salvação, que é o Evangelho, a primeira vinda de Cristo. Mas a segunda grande mensagem também da Bíblia é a segunda vinda, é a palavra de esperança. É você saber que, sim, somos pecadores, precisamos nos arrepender. Sim, Jesus veio e morreu por nós, deixou a oportunidade, a chance de irmos até a cruz e nos arrependermos dos nossos pecados, entregarmos as nossas vidas a Cristo e nos arrependendo, termos parte com Ele no céu, para que tenhamos oportunidade de salvação. Porém, não foi só isso que Cristo trouxe. Cristo trouxe também a mensagem de esperança da segunda vinda. A gente vai passar por todas essas tribulações, a gente passa por tribulações hoje aqui, nós passamos por dificuldades, nós lutamos contra a nossa própria carne, nós lutamos contra o mundo e nós lutamos contra o inimigo das nossas almas. Porém, tem uma mensagem que é superior a tudo isso, que é a esperança da segunda vinda de Cristo. E Jesus prometeu que virá essa segunda vez. E se Jesus virá essa segunda vez, em glória, em poder, para fazer justiça no mundo, então nós devemos nos alegrar. O Apocalipse não é uma palavra de tristeza, o Apocalipse não é uma palavra aonde você vê o mundo sendo destruído, tudo se desmoronando, né? Tudo que é criado nesse mundo sendo destruído, desmoronando, mas não é para você entristecer, é para você se alegrar, porque você está ao lado daquele que vem fazer essa justiça, que vem derramar essa ira sobre o mundo. Então é uma palavra de esperança. Então vamos fazer alguma reflexão aqui. Vamos falar sobre a volta de Jesus. É um tema necessário hoje na igreja? Sim, sempre foi necessário. É necessário a gente entender que Jesus está voltando. Jesus disse assim, Apocalipse 22:7: Eis que venho em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então, se você guarda no teu coração que Jesus está voltando, você é feliz. Você tem esperança da salvação, você tem uma esperança de um novo mundo. Tem a ver com o tempo em que Jesus voltará a esta terra, e ele virá no arrebatamento para os santos. Ele vem para aqueles que estiverem em santificação. E então a sua segunda vinda será para estabelecer um novo reino, né? Estabelecer o seu reino na terra. O que é o arrebatamento? O arrebatamento, a Bíblia ensina que o crente será tirado da terra por Cristo. Antes, aí os pré-tribulacionistas acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, e os pós-tribulacionistas acreditam que a igreja vai ser arrebatada durante, ou durante a tribulação, ou após a tribulação, depende de qual vertente. Mas a verdade, o que interessa para nós é que a igreja será arrebatada. O que significa isso, né? O arrebatamento é um evento profético, e ele está descrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 15 ao 18. Eu vou ler aqui na versão NVI, que eu achei que é melhor apropriado aqui, que fala alguns detalhes sobre o arrebatamento. Vou ler agora. Conforme a palavra do Senhor, dizemos a vocês que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, ou seja, aqueles que já morreram. Porque dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens. Mas o encontro com o Senhor nos ares,
para um encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, consolem-se uns aos outros com essas palavras. Olha que interessante. Então, o Apocalipse é para trazer-nos esperança, uma esperança verdadeira, e consolo. Então, quando você lê o Apocalipse e você sabe que tudo vai acontecer, seja a destruição dos maus, a destruição desse mundo, tudo vai cair. A grande Babilônia cairá. Os ricos dessa terra serão todos prostrados. Tudo será destruído. Acho que vocês viram já alguns livros, alguns filmes, algumas coisas assim. Só que é para nós nos lembrarmos disso, que isso realmente acontecerá. Mas nós que estivermos em Cristo, nós estaremos destinados a um outro destino, que é, primeiro, o arrebatamento. Nós seremos arrancados dessa terra e nós estaremos indo nos ares para viver com Cristo. Amém? Em nova terra, novos céus. Então, esse texto que a gente leu fala um pouquinho sobre 5 estágios do arrebatamento. Primeiro, o próprio Senhor descerá do céu com alarido e com som de trombeta. 2, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso é uma verdade, isso vai acontecer. 3, nós que estivermos vivos e permanecermos na terra, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. E 4, encontraremos o Senhor e estaremos sempre com Ele. O apóstolo Paulo também revelou que o que chamou de mistério a respeito do arrebatamento. Em 1 Coríntios 15, do verso 51 a 53, ele explicou que alguns crentes não dormirão, mas os seus corpos serão transformados. Eu vou ler aqui. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, na verdade, nem todos nós morreremos. Estaremos mortos quando Jesus voltar. Mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados, porque convém que isto, que é corruptível, se revista de incorruptibilidade. E que isto, que é mortal, se revista de imortalidade. Eu vou ler aqui na NVT, talvez fique até um pouco mais claro. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos, também seremos transformados. Aleluia. Pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, está descrevendo um pouquinho o que é o arrebatamento, para a gente saber o que isso tem a ver com a segunda vinda de Cristo. O arrebatamento é algo que vem sem aviso, e é como se fosse algo te puxando, te arrancando abruptamente daqui da terra. Num abrir e fechar de olhos, a gente será arrancado daqui, e será arrancado pelo próprio Deus. Vamos adiantar um pouquinho aqui. O arrebatamento é frequentemente referido como a bem-aventurada esperança. Então, o arrebatamento é algo maravilhoso para nós que somos crentes. É como se o mundo tivesse totalmente sendo destruído, todas as bases desse mundo estivessem caindo, mas nós temos aquele que nos resgatará no momento certo, no momento oportuno. É um Deus Todo-Poderoso que, por graça, nos fará isso, tirando da grande tribulação. Em Tito, fala assim, em capítulo 2, verso 11 a 13. Pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele virá de repente para arrebatar a sua igreja nos ares.
levar todos os crentes para a casa do seu Pai, em cumprimento à promessa de João 14, verso 1 a 3. Já falei aqui muito. Vamos voltar a falar um pouquinho sobre a segunda vinda de Cristo e como ela será, né? A segunda vinda de Cristo é um dos acontecimentos mais importantes mencionados em toda a Bíblia. E muitos cristãos, né, no Velho Testamento, até a igreja primitiva, as primeiras igrejas, né, esses cristãos aguardavam ansiosamente a segunda vinda de Jesus Cristo. Hoje, na nossa geração, a gente quase não fala da segunda vinda de Jesus. Como eu disse na abertura, aqui no início, né, talvez porque a gente fica tão preocupado em combater as heresias, e a gente acaba perdendo, às vezes, acaba não sobrando tempo para pregar sobre a segunda vinda de Cristo. Mas a segunda vinda de Cristo é talvez o maior e o único grande acontecimento de toda a história da humanidade. A segunda vinda de Cristo também é chamada de segundo advento, que é o aparecimento de Cristo, é a chegada. No cristianismo é o futuro retorno do Cristo em glória, quando se entende que ele estabelecerá o seu reino, jogará os seus inimigos e recompensará os fiéis, vivos e mortos. Os primeiros cristãos acreditavam que o advento é iminente, e a maioria dos teólogos cristãos desde então acredita que a aparição visível de Jesus pode ocorrer a qualquer momento, e que os cristãos devem estar sempre prontos para isso. Então isso está em Mateus 24, 25, Marcos 13, Lucas 21, do 5 a 26, João 14, de 25 a 29, e no livro de Apocalipse. Jesus veio na primeira vinda há praticamente 2000 anos atrás. Mas a Bíblia nos ensina que nós devemos acreditar que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, que a vinda de Jesus Cristo pode acontecer a qualquer instante. Então, há mais de 2000 anos que a Igreja de Jesus Cristo espera pela volta de Jesus, de forma que, acreditando que ele pode voltar a qualquer momento mesmo. Mas tem algumas pessoas que podem zombar disso e ser escarnecedores, falando assim: poxa, mais de 2000 anos, eu já estou com 60 anos de idade, Jesus não voltou ainda, e você ainda acredita nisso? Então tudo nesse mundo faz com que nós esqueçamos que Jesus está voltando, que nós esqueçamos que haverá o arrebatamento. E aí Pedro, na carta de 2 Pedro, capítulo 3, do verso 3 ao 13, vai falar um pouquinho sobre isso, né? De como que isso acontece, né? Vou ler aqui com os irmãos. Acima de tudo, quero alertá-los de que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombarão da verdade e seguirão os próprios desejos, dizendo: o que houve com a promessa de que ele voltaria? Desde antes do tempo de nossos antepassados, tudo permanece igual, como desde a criação do mundo. Pô, mais de 2000 anos, esse Jesus que você está falando aí não voltou, não volta nada, você está acreditando nisso ainda? Verso 5, eles esquecem, e aí o Pedro está dizendo sobre esses escarnecedores, né? Eles esquecem deliberadamente que Deus, por sua palavra, há muito tempo criou os céus e a terra seca, e que fez surgir em meio às águas, depois com água destruiu todo o mundo antigo, no dilúvio. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem foram reservados para o fogo e estão guardados para o dia do julgamento, quando todos os perversos serão destruídos. Então, da mesma forma que antes Deus havia avisado que viria o dilúvio e que o dilúvio destruiria a terra, também duvidaram que isso aconteceria. Mas Deus cumpriu a palavra dele e trouxe o dilúvio e destruiu a terra já uma vez. Da mesma forma que agora Deus irá destruir os céus e a terra com fogo. É disso que Pedro está dizendo. Verso 8, logo, amados, não se esqueçam disto. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam.
Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo que nela há serão expostos. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção, esperando o dia de Deus e já antecipando sua vinda. Nesse dia, ele incendiará os céus e os elementos se derreterão em chamas. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Vou ler de novo só um versículo aqui. Onde está a promessa da sua vida? Da sua vinda, pois desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, assim, as pessoas duvidam, mas nós crentes, nós não podemos duvidar. Jesus está voltando, a terra será destruída, a grande tribulação acontecerá, o arrebatamento acontecerá. Quem estará dentro desse arrebatamento, só Deus sabe, né? Mas com certeza é a Santa Igreja, a noiva imaculada de Jesus. Ela será arrebatada. Eu volto para finalizando, para que a gente encha o nosso coração de esperança, que esse é a intenção do Apocalipse, de quem estuda o Apocalipse, é trazer esperança aos nossos corações. Eu volto no capítulo 22, só que agora eu leio do 1 até o 5. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Verso 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos os servirão. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia. E reinarão para todos sempre. Amém. Esse é o texto que eu trouxe para dividir com os irmãos. Amém? Podemos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor. Agradeço a palavra de Deus.